Chegamos ao final da segunda temporada de As5, uma temporada aí repleta de altos e baixos, infelizmente com mais baixos do que altos, e repleta de cortes também, né? Cortes que, na minha opinião, prejudicaram bastante a narrativa da temporada. Mas ó, só pra não começar o vídeo aí com amargor, quero dizer que o final dessa segunda temporada eu considero melhor que o final da primeira. Então temos pontos positivos a comentar também. Além, claro, de falar também das participações especiais que apareceram nesses dois últimos episódios. Então bora analisar, criticar, chorar e conversar sobre esses dois últimos episódios de As5 segunda temporada. E aí, gente, eu sou o Pato e estou sempre fazendo vídeos sobre filmes, séries e animações com conteúdo LGBTQIAP+. Se você gosta desse tipo de vídeo, esse é o canal pra você, se inscreve e já deixa um like pra ajudar esse vídeo a chegar a muito mais pessoas. E vamos falar então sobre os episódios 7 e 8 da segunda temporada de As5. Dessa vez essa duplinha de episódios que foi lançado no Globoplay funcionou como um episódio duplo que fechou a narrativa aí da segunda temporada. Os dois episódios se passam no mesmo dia, que é um dia aí bem turbulento para 5 protagonistas. No episódio 7, contando as horas, a gente vê os preparativos pro show da Kayla que vai acontecer durante a noite e o lançamento do tão falado software da empresa que a Ellen trabalha. Já o episódio 8, o final da temporada, que chama Tamo Juntas, se passa todinho durante a festa, onde vai ter a apresentação da Kayla e vai convergir pro encontro das 5 garotas num momento muito triste e simbólico pra Benê. A gente esperou a temporada inteira pra finalmente ter o momento das 5 garotas juntas, reunidas, compartilhando um momento em comum. E esse fechamento da temporada com as 5 garotas reunidas era exatamente o que eu queria que tivesse acontecido lá na primeira temporada. Acho que se tivesse um momento assim pra fechar a primeira temporada, eu teria gostado muito mais da forma como ela terminou. Mas isso não quer dizer que essa temporada tenha sido boa nesse sentido, porque como eu falei na review de todos os episódios, essa temporada falhou muito na hora de retratar a amizade das 5 garotas. Teve um trabalho, claro, pra construir a amizade delas em duplas, né, formar parzinhos entre elas e mostrando como era o relacionamento entre cada uma dessas duplas, mas eu senti muita falta de ver a dinâmica delas funcionando como um quinteto, que é o que elas são. Pensa em algumas séries sobre amizade, como Friends, How I Met Your Mother, Sex and the City. Todas essas séries, apesar de tratarem individualmente de cada um dos personagens, tem sempre um momento onde todos eles estão interagindo juntos como um grupo. E essa dinâmica em grupo é a cereja do bolo em todas essas séries que tratam do tema amizade. E pelo episódio da praia, a gente sabe que infelizmente houveram cortes de algumas cenas nessa temporada. Tinha uma cena linda das 5 se abraçando no mar que foi tirada do episódio e a gente só sabe que essa cena existiu porque ela tava lá no trailer. Agora imagina todas as outras cenas que a gente nem sabe que existiam e que foram cortadas também, que retratariam melhor essa amizade. Não sei se a ideia durante os cortes foi pensar que a cena final ficaria mais forte se elas não tivessem aparecido juntas ainda, mas na minha opinião são situações diferentes e se a gente coloca elas juntas em vários momentos, quando chega no final, na verdade é mais forte ainda a gente vê a conexão que existe entre elas. Aquela cena onde cada uma delas vai se chamando e elas vão entendendo o que é pra fazer só pelo olhar, ficaria muito mais forte se a gente tivesse visto mais dessa amizade formada pelas 5. Mas independente de qualquer coisa, a cena continuou sendo linda, ela me emocionou, ela me deixou assim... Ai, gente, foi realmente um final muito bonito. Mas antes de falar do final, vamos voltar lá pro começo do episódio 7 da segunda temporada. Vamos começar falando da Ellen, que passou maus bocados no evento de lançamento do software da empresa que ela trabalha. Como já era previsto, o software começa a dar erro e não faz o reconhecimento facial de pessoas negras e pardas. Então, enquanto todos os brancos conseguiram entrar no evento, as pessoas negras ficaram do lado de fora porque aquele robozinho lá não estava reconhecendo a face delas. Daí uma jornalista negra quer entender o que tá acontecendo, quer entender qual é desse erro que aconteceu no software, e o chefe da Ellen tenta tirar o corpo fora, tenta dar umas desculpas, coloca a Maura pra tentar apaziguar a situação, e ele já começa a deixar meio subentendido que qualquer problema que desse nesse software seria culpa da Ellen. Então a Ellen se abre com a Maura, fala da multa que o chefe dela falou que ela teria que pagar, e a Maura fica do lado da Ellen. Que bom, né? Porque no episódio passado parecia que a Maura não estava do lado da Ellen, né? Na verdade, a Maura queria dar um tempo a mais. Ela falou que a Ellen não podia se precipitar do jeito que ela estava tentando fazer antes. E a Ellen, preocupada com a multa que teoricamente ela teria que pagar se alguma coisa desse errado, mas a Maura, que é
advogada e responsável pelo contrato da Ellen, pode dar um jeito, pode ajudar a Ellen nessa situação. E as duas têm um momento a sós, um pouco mais íntimo, na sacada do escritório, onde elas colocam pra fora e gritam e xingam o chefe. E a Ellen fala da preocupação dela com relação ao dinheiro, né? Porque é o salário dela que tá pagando a faculdade da mãe dela e o apartamento onde ela mora agora. Mas a Maura fala que vai ajudar a Ellen no que for preciso e inclusive convida a Ellen pra morar com ela, né? Algo que eu falei assim, gente, e a Lika nessa história toda, né? Até a Ellen falou assim, a Lika não ia gostar muito disso não. E a Ellen até tenta entender como tá a relação da Maura com a Lika. E a Maura fica meio balançada, né? E fala até que queria estar com alguém que fosse um pouco mais parecida com ela. E nesse momento parece que rola um certo clima entre as duas e a gente acha que vai acontecer alguma coisa, mas aparentemente não acontece nada. Porém, depois a gente descobre que sim, aconteceu um beijo entre a Ellen e a Maura nesse momento. Um beijo que não foi mostrado, o segundo beijo da Ellen e da Maura depois daquele beijão que elas deram lá no começo da temporada. E sinceramente, um beijo que depois, quando a gente vê o desenrolar da trama, seria muito essencial que aparecesse. Eu entendo quem acha que nem sempre é preciso mostrar tudo, algumas coisas podem deixar só subentendidas, aquela coisa, né, do menos é mais. Mas nesse caso, na verdade, em muitos casos aqui nas Five, eu acho que menos tá sendo menos. Tem muitos saltos aqui nas Five que fica muito estranho sem a gente ver a cena intermediária, a cena que levou aquele momento. Enfim, a Maura ainda tá com a Lika quando ela dá esse beijo na Ellen e a Lika não sabe de nada. E pra Lika tá tudo bem, tá tudo ótimo, ela finalmente conseguiu escrever o perfil da Maura pra revista e a Maura elogia pra Lika o que ela escreveu, a forma como ela escreveu, a forma como ela conseguiu colocar a voz das meninas da comunidade na matéria. Porém, no coletivo da revista, elas acham que só o perfil da Maura não é suficiente para a próxima edição, que elas precisam de algo mais forte. Tem que ter algo mais impactante nessa segunda edição para ser a capa da revista e chamar mais a atenção das pessoas. Então a Lika que tá nesse impasse de conversar ou não conversar com a Ellen, porque elas estão desde a viagem da praia sem se falar direito, resolve ir até esse evento de lançamento do software. Então, enquanto a Lika tá procurando pela Ellen e pela Maura no evento, ela consegue flagrar o chefe das duas falando umas atrocidades. A Lika consegue filmar ele dizendo que já sabia que o software poderia dar errado e que ele não deu mais tempo pra Ellen resolver isso. Além disso, ele tem algumas falas racistas com relação a Ellen, desmerecendo a capacidade dela por conta da cor da pele. Então a Lika expõe pra ele que ela gravou tudo que ele tava falando. Eu, sinceramente, acho que a Lika não deveria ter feito isso, né? Porque vai saber o que ele consegue fazer nesse meio tempo até esse vídeo vir à tona. E a Lika mostra esse vídeo também pra Ellen e pra Maura, mais especialmente pra Ellen. E é muito fofo ver finalmente elas fazendo as pazes. Isso, claro, né? Porque a Lika ainda não sabe do beijo que a Ellen deu na Maura. Na verdade, ninguém sabia, né? Nem a gente. Então a Ellen e a Lika resolvem ir juntas, só as duas, pra um barzinho, pra elas conversarem, pra elas resolverem as coisas entre elas. E a Lika diz que tá tudo certo pra esse vídeo ser lançado também junto com a revista pra expor tudo que o chefe da Ellen fez. E é quando a Ellen resolve revelar pra Lika sobre o beijo que ela e a Maura deram. O beijo que a gente não viu. Eu ainda tô inconformado que não apareceu esse beijo. E bom, a Lika fica pé da vida porque toda aquela paranoia que todo mundo acusou ela de ter lá na praia, ela agora sabe que é real, porque realmente estava rolando alguma coisa entre a Maura e a Ellen. E antes que a Ellen possa explicar um pouco mais sobre esse beijo, duas pessoas meio estranhas, meio espalhafatosas, meio bizarras, entram e assaltam o bar. Gente, o que foram esses personagens nesse episódio? Alguém me diz? Alguém me explica? Gente, foi a coisa mais nonsense que eu vi. Mas, assim, por um lado eu gostei dos dois personagens, eu me diverti com eles no episódio, mas por outro eu acho que destoou um pouco do tom da série, sabe? Principalmente por ser o último episódio da temporada. E durante o assalto é interessante aquele momento onde a Lika tá tentando filmar os assaltantes, mas ela é pega por eles e leva um tapão. E aquela crise, aquele desespero que a Lika tem naquele momento do tapa, tá relacionado ao trauma que ela teve lá em Malhação Viva a Diferença com o tapa que ela levou do pai dela. Acho que um ponto positivo nesse final de temporada são alguns pequenos detalhes que remetem a essa época de malhação das personagens. Porque em vários momentos durante a série, às vezes me passa a impressão que é simplesmente esquecido tudo que elas viveram em vários meses de novela. Então quando retoma algum ponto, quando tem alguma conexão, e aconteceram outras que eu já vou citar mais pra frente, é muito agradável de ver pra quem tá aqui porque acompanhou toda a trajetória das personagens em Malhação Viva a Diferença. Então quando os assaltantes deixam o lugar, a Lika e a Ellen se recuperam
recuperam e vão até o restaurante onde vai ter a apresentação da Kayla. E lá a Lika acaba conversando com a Maura e a Maura confirma o beijo que ela deu na Ellen, porém com um detalhe a mais que a gente não sabia ainda. A Maura fala que esse segundo beijo que ela e a Ellen deram não teve a química que elas esperavam. E isso já é suficiente pra Maura e pra Ellen entenderem que não vai ter mais nada entre as duas. E, gente, que ódio da gente não ter visto esse bendito beijo. Que coisa, por quê? Sabe o que parece? Que esse beijo foi tirado porque, na verdade, teve sim muita química entre a Ellen e a Maura. E, aliás, não é só por beijo que se mede química, né? Existem outros aspectos pra um casal ter química, não só o beijo. Fora que, né, gente, 2 beijos. O primeiro beijo foi um estouro de química, né? Se o segundo não teve, vamos dar aí o terceiro beijo pra tirar a prova aí, final, né? Quero ver se a Ellen for mesmo morar com a Maura, se não vai ter química ali entre elas, né? Vamos aguardar aí a terceira temporada. Mas de todo modo, nesse final de segunda temporada, a Maura e a Lika resolveram dar mais uma chance pro relacionamento delas. E sinceramente, pra mim é mais como se a Lika fosse a segunda opção da Maura, né? Eu no lugar da Lika não aceitaria não. Foi tipo, quem eu gostava realmente era a Ellen. Daí eu tentei ficar com ela, não rolou. Então vou ficar aqui com a Lika, sabe? Não, né? Mas a Lika tá toda apaixonadinha, né? Então deixa ela. Vamos ver aí o que vem pela frente. Só acho que a Lika precisava ter uma trama na terceira temporada que não fosse tão dependente de relacionamento. Parece que tudo que a Lika faz, inclusive a parte profissional dela, é por causa de mulher. E assim, a gente quer ver mesmo a Lika pegando meninas, a Lika se relacionando, mas é importante que a gente também veja a Lika além disso, né? Quais são as outras camadas da Lika? E isso vale tanto pra segunda quanto pra primeira temporada também. E bom, agora que a Lika voltou com a Maura, como é que fica a Ellen? A Ellen reencontra o Lito, o seu ex, lá no restaurante durante a apresentação da Kayla. E parece que rolou um clima ali entre eles, né? Pode ser que numa terceira temporada eles tentem voltar, tentem reatar, mas ao mesmo tempo, minha gente, existe uma certa garota chamada Nanda. E a Nanda continua muito interessada na Ellen desde que elas ficaram uns episódios atrás. De acordo com a Nanda, ela e a Ellen continuaram conversando um pouco depois que elas ficaram, mas ainda não rolou um segundo encontro. E eu particularmente tô shippando muito as duas agora, principalmente depois de ver como a Nanda tá sendo fofa e toda preocupadinha com tudo que tá acontecendo com a Ellen. Então, já que é pra falar de bissexualidade, que na terceira temporada tenha um triângulo amoroso aí entre a Ellen, o Lito e a Nanda. Pensa que loucura que seria. Eu ia amar. Daí vai, no fim, a Ellen não fica com nenhum dos dois e fica com a Maura, né, gente? Que loucura. Bom, e falando em bissexualidade, vamos falar da nossa bi festiva, né? A Tina, que causou nesses 2 episódios. Tina do céu, o que você fez? O quê? Bom, a gente já imaginava que isso ia acontecer, né? A Tina deu uma despirocada legal aí. Durante os preparativos pra apresentação da Kayla, a Tina tá bebendo demais, tá descontrolada. E isso vai exponenciando, né? Isso vai crescendo degrau a degrau. Primeiro ela convida a banda gospel do Glauber pra tocar antes do show da Kayla. E isso eu acho legal, né? Afinal de contas, a Sarah tem muitos seguidores. A Sarah foi, né, quem fez a divulgação principal pro show da Kayla. E se a Sarah e o Glauber vão tocar lá no espaço, acaba chamando mais público pra Kayla. Então, nesse ponto eu achei positivo. Mas a gente já vai observando que a Tina tá um pouco irresponsável, ela não tá cuidando direito dos equipamentos. Até a Thelma, a irmã da Tina, que reaparece aí nesse episódio, entrega pra ela o equipamento de som que a Tina não tava cuidando direito. E quando finalmente a festa começa, a Tina entra no nível hard. Quando apareceu o MB, mais uma participação especial aí, eu já pensei, ferrou. Tina vai começar a usar droga de novo. Então a Tina começa a cheirar numa cena muito tensa, muito pesada, e daí ela entra num lugar. A Tina volta a ser aquela mesma Tina da primeira temporada, de festa, de curtição, de vários amigos, de redes sociais, de interagir com todo mundo, mas totalmente superficial. E aí as pessoas pedem pra ela tocar, pra ela fazer o som dela, a Tina volta pra aquela vibe DJ dela, sobe no palco, passa à frente da Kayla, e isso foi muita sacanagem. E a Tina não tá nem aí, ela tá pouco se lixando pra Kayla, e quando a Kayla vai tirar satisfação com ela, vai entender o que tá acontecendo, a Tina dá uma tirada tão errada. Ela fala que tudo bem a Kayla cantar mais tarde, cantar depois, afinal de contas ela tá acostumada a tocar só na hora do almoço, e nossa, gente. Ai,
Tina. É engraçado que em todo episódio, se não tem a Lika causando, daí tem a Tina pra causar no lugar dela, né? Sempre é uma das duas causando aí. E aí, no meio desse som que a Tina tava fazendo, ressurge lá no restaurante o Ariel. Que doideira ver esse cara de pau reaparecendo nesse momento e ainda indo lá falar com a Tina e falando que ele tá com saudade dos momentos que eles viveram. Gente, que tosco esse cara, que tosco. Imagino que esse reencontro possa ter tocado algum lugar dentro da cabecinha da Tina e feito ela relembrar de tudo que ela passou na temporada passada, né? Nessa grande bola de neve que ela acabou entrando, que culminou no que o Ariel fez com ela. Só pra relembrar, a Tina tinha beijado o Ariel e a namorada dele numa festa, e o beijo que ela deu no Ariel acabou sendo registrado e caiu nas redes sociais. E o Ariel se pronunciou contra a Tina, falando que ela foi a causadora daquilo, e se instaurou um auê, a Tina recebeu um monte de hater, a Tina entrou num estado quase depressivo e fez aquele spa pra tentar se desintoxicar tanto de drogas, de bebida e das redes sociais. Então ela consegue se livrar do Ariel falando algumas verdades pra ele e depois o Glauber expulsa ele lá do restaurante. É quando o Glauber e a Tina conversam, o Glauber ajuda a Tina a se recuperar e a Tina se abre com ele, dando a dica que ela vai falar sobre os problemas que ela tem com álcool, com drogas e por aí vai. Talvez essa seja uma conexão mais profunda que os dois vão acabar tendo, né, por conta desses problemas em comum que eles têm. E de repente na terceira temporada eles vão acabar um ajudando o outro e provavelmente vão ficar juntos. Gente, isso tá muito óbvio que vai acontecer. Inclusive eu achei que ia acontecer nesse episódio, né? Muito me surpreendeu a Tina não ter revelado tudo pra Sarah. Mas enfim, né? Só faltava agora a Tina pedir desculpas pra Kayla pelo caos que ela causou. E a Kayla tava vindo de um dia muito difícil. Até agora a Kayla tava morando com o Tunico no apartamento do Miguel, mas agora o Miguel começou a namorar aquele rapaz que ele conheceu na praia. E gente, que namoro rápido, né? Não sei se tiveram cortes com relação a isso, mas faltou a gente ver um pouco mais do desenvolvimento aí desse relacionamento do Miguel. Isso porque o Miguel não só está namorando com ele, como também os dois já vão morar juntos dali um mês. Gente, mas que é isso aí? O que tá acontecendo que a gente perdeu? E por conta disso, a Kayla vai precisar sair do apartamento do Miguel. Eu achei bem sacanagem do Miguel fazer isso com a Kayla, sabe? Principalmente vendo tudo que ela tá passando, todo o perrengue que a Kayla tá vivendo. E assim, pro boy do Miguel entrar, não precisa a Kayla sair, né? Que amizade é essa, minha gente? Me diz aí. O Miguel vai mandar a Kayla embora pra colocar em casa o boy que ele acabou de conhecer. Por isso que eu falo que se não era pra gente achar o Miguel um tremendo de um sacana, a gente devia pelo menos ter visto mais desenvolvimento desse relacionamento dele. E assim, a Kayla tá exausta mental e fisicamente, e é o dia do show dela, né? O dia da grande apresentação dela. E o Samuel, tentando ajudar, fala que vai tentar adiantar algumas coisas que a Kayla precisa fazer enquanto ela descansa em casa. E só pra mostrar como a Kayla preza mais a amizade do que o Miguel, quando ela tá tendo um dia de spa e relaxamento em casa, presente do Samuel, mas recebe uma ligação falando que a Benê tá precisando de ajuda, a Kayla não pensa duas vezes e larga tudo, larga esse dia, esse momento de relaxamento que ela precisava pra ir ajudar a amiga. É um dos dias mais importantes da Kayla, todas as energias dela estão voltadas pra isso, então ela precisava relaxar, ela precisava repousar um pouco, mas ela abriu mão disso pra ir ajudar uma amiga. O piano da Benê, depois do que aconteceu com os cupins, não tem mais jeito, não tinha o que fazer, e o Nen, ao invés de deixar a Benê decidir o que ela quer fazer com o piano, simplesmente acha que seria uma ótima ideia ele, sem falar pra ela, tirar o piano lá do apartamento e levar pra exposição de arte que ele vai fazer lá no show e querer quebrar pra transformar o piano numa arte. Que ódio! Gente, que ódio que eu fiquei do Nen nesse momento. Que ódio. Zero noção, zero cuidado, zero tudo ele teve nesse momento. Assim, que legal que o Nen vai fazer lá aquela exposição de arte, inclusive é junto com a Thelma, né, a irmã da Tina. Mesmo sem a gente ter visto a Thelma durante a temporada, a gente viu que ela fez o flyer do evento, ela tá indo pra esse caminho das artes, do design, né, ela tá indo pra esse lado mais artístico, e aí ela vai fazer uma exposição compartilhada com o Nen, e isso é super legal. Mas o que tem na cabeça do Nen pra querer fazer isso com o piano? Quem disse que ele tem que decidir qual é o fim do piano? O piano nem é dele, sabe? Ele já mudou do apartamento, ele não mora mais com a Benê, ele não tinha nada a ver com esse piano. Então a Benê começa a surtar, ela tem uma crise, começa a cavucar a parede com uma chave de fenda, e é nesse momento que a Kayla aparece pra ajudar a Benê. E gente, essa foi uma das cenas mais lindas, mais tocantes de toda
toda a temporada. Sério, eu fiquei realmente muito emocionado com essa cena. A Kayla aparece, fica do lado da Benê e diz que ela não vai falar nada, que ela apenas vai ficar ali do lado dela. E aí, aos poucos, a Benê vai acalmando e as duas tocam o dedinho uma da outra. Gente, que cena linda. E essa cena remete ao que a mãe da Benê fazia com ela lá em Malhação Viva a Diferença. Então a Benê desaba a chorar e deita no colo da Kayla numa cena, numa atuação, numa... Gente. A Daphne entregou simplesmente tudo nessa atuação. Que perfeição. Então a Benê finalmente se acalma, ela sai pra dar uma volta ali na região da Liberdade e encontra a K2. Minha gente, K2 apareceu. Acho que de todo mundo que eu sabia que ia fazer participação especial, a K2 era a que eu mais queria ver. Isso porque de todas as participações especiais de Malhação Viva a Diferença, a K2 ainda não tinha aparecido. Esses 2 últimos episódios foram uma chuva de participação especial, né? E bom, a K2 agora virou figurinista e tava lá trabalhando em umas gravações e encontra com a Benê e fala pra Benê: nossa, você não mudou nada. E isso mexe um pouco com a Benê. A K2 evoluiu, né? Ela tá em outro lugar, tá em outro estágio da vida dela agora, mas a Benê tá muito próxima de como ela estava lá no final de Malhação Viva a Diferença. De lá pra cá, o que mudou na vida da Benê é que ela terminou com o Guto, porque o Guto é gay, como ela fala pra K2, de uma forma muito Benê de ser. E ela passou por todo aquele processo de descoberta sexual também, né? Mas fora isso, a Benê não teve outros tipos de evolução, né? Inclusive foi até uma crítica minha que em alguns pontos parecia até que a Benê tava regredindo, visto toda a evolução que ela teve em Malhação Viva a Diferença. E quando a Benê vê o caminhão lá, que tava com as roupas, com o figurino que a K2 tava usando, ela tem um estalo, ela tem uma ideia, porque parte dessa mudança, parte dessa evolução que a Benê precisa fazer tá diretamente ligado ao piano dela. E a Benê já tinha medido o piano que tá lá no restaurante e agora começa a medir a parte interna do caminhão. Porém, o motorista não vê que a Eka tá lá dentro, fecha a porta e sai com ele. A Benê fica presa dentro do caminhão enquanto ele tá em movimento, indo pro próximo lugar, pro próximo set de gravação. Gente, sério, por que a Benê não se meteu nessas enrascadas antes? Esse final de temporada foi muito mais divertido tudo que a Benê viveu. Só esses episódios finais valeu por toda a temporada sem graça que foi a trama da Benê. Porque não bastasse a Benê estar presa lá dentro do caminhão, o caminhão é também roubado. E não só roubado, né? Roubado por aqueles 2 ladrões que assaltaram a Ellen e a Lika. E a Benê, ao invés de ficar assustada por praticamente ter sido sequestrada, acaba fazendo amizade com os ladrões. Ela pergunta se eles têm carregador de celular, e imagino que eles devem ter vários, né? Afinal de contas, eles roubaram o celular do restaurante inteiro que eles estavam. E os 2 simpatizam com a Benê e começam a ajudar ela nessa transformação visual também. No fim, os 3 acabam se vestindo, usando uns looks lá que era da gravação da K2. E fica uma coisa meio anos 80. Eu simplesmente amei esse visual da Benê. Nem sei se a Benê vai continuar usando esse tipo de roupa, mas, gente, ai... Gente, por que a Benê não teve essas tramas desde o começo da temporada? Inclusive, seria muito mais legal se essa interação da Benê com os ladrões tivesse realmente acontecido antes. Como eu falei, esses ladrões destoaram um pouco do tom da série, né? Do tom que a série vinha tendo. Mas lá na primeira temporada, tinha alguns episódios diferentes, né? Alguns episódios que mudavam um pouco o estilo da narrativa. E essa temporada ficou com uns episódios meio padrão, né? Com começo, meio e fim. Nenhum episódio ousou igual alguns episódios da primeira temporada ousaram. Então, quando chega no último episódio e a gente tem essa trama mais nonsense, acaba destoando mesmo. Mas enfim, a Benê e os ladrões acabam ficando amigos e ela convence eles a ir até o restaurante lá da Tina, onde vai ter a apresentação da Kayla, pra buscar o piano. E é muito engraçado a Benê pedindo pra eles pra, por favor, não assaltar ninguém lá. Ai, gente, eu amei. Já quero um spin-off desses 3 personagens, da Benê com os 2 ladrões vivendo altas aventuras pela estrada. Pensa isso, que loucura. Gente, pensa nesse spin-off. Enfim, a Benê pede pros ladrões ajudarem ela a tirar o piano de lá só depois da apresentação da Kayla. Mas, né, tá essa dificuldade aí pra Kayla se apresentar. A Kayla toda preocupada com dinheiro, com a situação que ela se encontra, com a Tina causando lá no palco, acaba oferecendo o dinheiro que elas arrecadaram lá pro show para o Samuel fazer uma aposta. Gente, que errado. Kayla Maria, você sabia desde o início que o motivo do Samuel estar pobre é porque ele perdeu tudo jogando, e o que você faz? Você dá dinheiro para ele jogar mais.
dinheiro que você nem tem. Ai. Enfim, o Samuel joga com aquele dinheiro, arrecada 10% lá, não entendo nada de jogo, mas ele ganhou um dinheirinho lá, e a Kayla fala assim, tá bom, tira agora esse dinheiro, chega de apostar. Mas o Samuel insiste e fala, não, deixa eu tentar mais um pouco. E daí o que acontece? O óbvio, ele perde todo o dinheiro delas. E ó, nesse caso, eu vou passar um pouquinho de pano pro Samuel, sabia? Porque a Kayla tem um pouco de culpa aí também. Tudo bem que ela pediu pra ele tirar o dinheiro antes, ele não tirou e ela confiou, mas gente, né? Ela que começou lá insistindo pra ele jogar. E tava tudo tão bonitinho, né? O Samuel se recuperando. O Samuel chegou até a falar pro Miguel que ele tava muito feliz por ele e o amigo dele estarem juntos, né? Ele tava tentando melhorar, mas aí veio isso e... deu muito certo não. E daí a Kayla vai literalmente pra sarjeta, né? Porque ela sim está no fundo do poço nesse momento. Mas o fundo do poço da Kayla podia ser mais fundo ainda, porque acaba a luz do restaurante. Então, nem cantar ela podia mais. É então quando a Tina e a Kayla acabam lavando roupa suja, né? A Tina por tudo que ela fez lá no palco, né? Causando, não deixando a Kayla cantar na hora que ela poderia ter cantado. E a Kayla fala de todo o dinheiro que ela perdeu e fala que também ela deixou o Samuel jogar porque na hora ela tava com raiva do que a Tina tava fazendo. De todo modo, a Tina fala pra Kayla que ela não precisa de energia elétrica, não precisa de luz, não precisa de nada pra cantar. Ela só precisa de um violão e da voz dela. E seria bem lindo realmente se a Kayla se apresentasse sem luz alguma, só voz e violão, e de repente ser iluminada por todas as luzes dos celulares das pessoas que estavam lá, e de repente a luz pudesse voltar durante a apresentação da Kayla, sabe? Eu acho que ia ser mais catártico se acontecesse assim. Mas as luzes só voltaram antes e a Kayla se apresentou lá, todo mundo aplaudiu, foi bonitinho, não foi nada demais, na verdade, sabe? Eu acho que aquela apresentação que ela fez no ensaio foi mais legal do que essa. E durante a apresentação a gente vê que o Samuel tá assistindo lá um pouco cabisbaixo, né? Afinal de contas ele errou, né? Errou feio, errou rude. E surge um novo boy que a gente não tinha visto antes, que parece muito interessado na Kayla. Claramente é um gancho aí pra próxima temporada de um possível triângulo amoroso que a Kayla vai se envolver. Espero pelo menos que seja um boy decente aí pra Kayla, porque ela merece, né? Ou quem sabe até um produtor musical, um olheiro que finalmente vai fazer a Kayla entrar pro mundo do sucesso, da fama, do estrelato. Porque, gente, eu não aguento mais ver a Kayla passando perrengue. Quando que essa menina vai melhorar? Quando essa menina vai pra frente? Quando essa menina vai evoluir? E bom, depois que ela canta uma única música, o show acaba. Não fez sentido nenhum. Eu acho que era pra parecer que ela cantou várias músicas, mas... né, pra gente foi uma música só. E quando o show finalmente acaba, é quando as Five começam a se olhar e se chamar pra levar o piano da Benê embora. Elas carregam o piano até o caminhão, levam com os ladrões até um terreno baldio, e no meio desse transporte a gente entende que a Kayla agora vai morar no apartamento com a Lika e com a Benê, e com o Tunico, né, no caso. A Kayla e o Tunico vão ficar agora no quarto que era do Nen, que foi desocupado, e assim, muito lindo, muito acolhedor, mas gente, de novo, cadê a família da Kayla? Me incomodou muito na primeira temporada, me incomodou muito na segunda temporada. A Kayla não tem nenhum tipo de suporte da família dela, gente. Cadê o pai dela? Cadê o pai do Tunico? Cadê? Cadê essas pessoas? Enfim, vamos ver aqui o que vai acontecer numa terceira temporada, nessa casa aí, nesse apartamento, com quase todas as Five, mais da metade das Five morando juntas. E enfim, a temporada se encerra num momento muito bonito, muito simbólico da Benê colocando fogo no piano. É um momento de mudança, um momento de transformação, é um momento da Benê evoluir. E é muito legal estarem todas as garotas ali, todas compartilhando desse momento. Finalmente as 5 juntas, finalmente elas se apoiando, finalmente a história da Benê caminhando. Comparando esses 2 últimos episódios com o resto da temporada, eu penso assim, gente, parece que agora que a temporada tava começando, ela acabou. Não sei se é por terem escrito e gravado a segunda e a terceira temporada das Five ao mesmo tempo, que de repente o arco que poderia ter sido contado em uma temporada acabou sendo dividido em 2. Então nem todas as tramas parecem ter tido um arco e um desfecho satisfatório. E como eu já falei algumas vezes, né, tem algumas tramas que parecem que foram rápido demais, que pularam até algumas etapas,
enquanto outras parecem que ficaram arrastadas, né, e demorou pra sair do mesmo lugar. Eu sinceramente acho que a primeira temporada foi melhor do que a segunda, isso sem sombra de dúvidas. Como eu falei aqui no começo do vídeo, meu único ponto talvez tenha sido o final da primeira temporada, porque não terminou com as 5 do jeito que a segunda temporada terminou. E a sensação que me passa, tanto na primeira quanto na segunda temporada, acho que isso vale pras duas, é que as Five tá sendo um grande remendo de várias coisas que eram pra ter sido e que foram mudando no meio do caminho. É como se a primeira temporada era pra ter sido um arco com começo, meio e fim, mas quando decidiu-se que ia ter uma segunda e terceira temporada, acabaram mudando lá o final dela e acabaram tendo que inventar e criar algumas histórias pra segunda e pra terceira temporada que não tinha sido previsto antes. E são ideias e histórias até interessantes, mas que não parecem ter tido o mesmo tratamento que tiveram as ideias e as histórias da primeira temporada. Mas ó, apesar dos altos e baixos, eu tô gostando de acompanhar, tá sendo bom ver essas personagens. Me preocupa um pouco o rumo de algumas delas, né, o que o futuro reserva pra elas, mas vou aguardar aí a terceira temporada, que já está confirmada, já está gravada. Espero que não demore aí mais 2 anos, né, pra sair. Mas assim que sair, se o canal ainda existir, estarei eu aqui fazendo mais review de As Five. Tem mais o que dizer? Não tem mais o que dizer. Nos vemos então num próximo vídeo. Beijo do Pato e tchau!